Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de avaliações, eu trouxe um carro que para muitos vai parecer mais um guia de usados do que a avaliação de um 0 km. Isso mesmo, eu trouxe um Fiat Doblò aqui na linha 2021. Impressionantemente, já passados 20 anos, esse carro continua sendo produzido e ele tem algumas características que façam com que ele seja o único da categoria. Então, vivendo no mundo sem concorrentes, a Fiat cobra R$122 mil aqui por esse carro. Será que vale a pena? Bora conhecer ali um pouquinho mais sobre ele e falar um pouco sobre essa relação de custo-benefício terrível que o Doblò tem aqui em 2021. Bora lá! O Fiat Doblò foi um projeto global da Fiat e fabricado em vários mercados pelo mundo. Além aqui do Brasil, ele também foi fabricado na Rússia, na Turquia, em Singapura, Vietnã e até mesmo na Coreia do Norte. Em 2010, esse Doblò que a gente encontra aqui foi aposentado na Europa e no seu lugar trouxeram a versão atualizada, a segunda geração, que inclusive já recebeu um facelift. A nova geração aqui do Doblò que é vendida lá na Europa é um carro bem mais atualizado aqui do que ele, mas continua com essa mesma proposta de ser um carro que leva passageiros e carga em uma única solução. Lá em 2001, quando ele foi lançado, vale lembrar que o principal concorrente que o Doblò tinha era a Kombi. E com a saída de linha da Kombi ali há mais ou menos 10 anos atrás, desde então esse carro reina sozinho no mercado. Se você precisa de um carro aí para levar 7 passageiros, você até tem outras opções, como por exemplo a Spin, que custa cerca de R$20 mil a menos do que ele. Mas não é um carro que leva 4 passageiros com porta corrediça e nem mesmo você consegue dobrar os bancos de trás para levar cargas grandes. E do mesmo jeito que a Fiorino também é um carro muito bom de carga, mas aqui no Doblò a gente tem um motor mais potente e também mais espaço. Então tanto aqui o Doblò convencional quanto o Doblò Cargo continuam tendo um espaço aí no mercado e são carros que atendem muito bem um nicho extremamente específico de pessoas. Para falar um pouquinho mais aí sobre essa potência, bora lá para o motor que eu vou falar para vocês o que tem embaixo do capô aqui do Doblò. E nos últimos anos, a única opção de motorização que a gente encontra aqui no Doblò, tanto no de passageiros, tanto também no cargo, é o motor 1.8 e-Torque, de 16 válvulas e que entrega 132 cavalos com etanol, 130 com gasolina. É um motor que já foi usado aí em praticamente toda a linha Fiat, mas vale ressaltar que não é um motor tão moderno assim, Então, assim como o projeto do carro já tem 20 anos, o projeto desse motor e-Torque aqui também não é nada atualizado. Como ponto positivo, vale ressaltar que ele tem muitas peças, Então é um motor bem conhecido, bem disseminado no mercado, e também que o comando dele é feito por corrente e não por correia dentada, facilitando aí um pouquinho da manutenção. Mas nesses últimos 20 anos de mercado, além desse motor 1.8 e-Torque, o Doblò também teve outras opções de motorização. Logo no seu lançamento ele tinha as opções 1.3 Fire e 1.6. Pouco tempo depois ele recebeu o motor 1.8 ali de origem Chevrolet. Mais recentemente ele recebeu o motor 1.4 Fire, o mesmo que equipa ali também a Fiorino. E por fim o 1.8 e-Torque, que é o que dura até hoje na linha. Realmente, faz sentido esse ser a única opção, porque principalmente os motores 1.3, 1.6 e 1.4 tinham um desempenho bem a desejar aqui. Afinal de contas, a gente está falando de um carro que pesa mais de 1.300 kg. E se a gente estiver falando aí da versão Adventure, esse peso chega a quase 1.500. Ao contrário aí de outros carros da linha, como por exemplo o Idea e a própria Strada, ele nunca teve um câmbio Dual Logic. Então aqui opções de automático, automatizada, realmente nunca existiram aqui na linha do Doblò. Mas chega de falar sobre motor e vamos falar ali que é o funcionamento das portas, dos bancos e quais são os segredos que fazem o Doblò ser um carro tão prático e tão desejado aí por um nicho muito específico de pessoas que são totalmente apaixonados por ele. E como vocês já devem saber, o Doblò é uma van de 7 lugares e 6 portas. Ou seja, a gente tem aqui na frente as 2 portas normais aqui de motorista e passageiro. Na lateral de cada lado a gente tem essas portas corredizas. E aqui atrás a gente tem as portas convencionais aqui de uma van, que servem para acessar a terceira fileira de banco ou também para você colocar alguma bagagem ali atrás. As primeiras portas aqui são bem convencionais e dão acesso aos 2 bancos dianteiros, do motorista e do passageiro. São portas bem pesadas, com esse vidro bem grande
que dão uma boa visibilidade. Daqui a pouco entro aqui e falo um pouquinho mais para vocês sobre os acabamentos, né, e sobre os equipamentos. O principal diferencial aqui do Doblô, frente à Spin principalmente, são essas portas corrediças aqui. Então você puxa e arrasta ela para trás. Quando ela chega aqui no final, ela trava e você precisa apertar o botão aqui para fechar ela novamente. Essas portas corrediças, elas têm um mecanismo aqui embaixo, olha, que tem escrito de todo tamanho, não pisar, mas eu tenho certeza que muita gente vai pisar aqui para entrar nos bancos de trás. A segunda fileira de banco tem 3 assentos. São bancos bem confortáveis e o espaço da perna é bem razoável. Daqui a pouco também conto um pouco mais sobre elas. Uma coisa que vale a pena ser comentada aqui, né, é que assim como acontece em vans maiores, essas portas corrediças, elas precisam de tempos em tempos de você fazer aquela ajustada, né, porque elas vão saindo um pouquinho da posição. E se você não fizer esse ajuste, não fizer essa pequena manutenção nelas, elas vão ficar cada vez mais duras. E ficando com a porta dura, você vai ter aquela situação típica de quando você for fechar a porta, não adianta você fechar ela suavemente dessa forma. Você vai ter que vir e dar aquela pancada para fechar. Qual que é o problema de você ter que fazer isso? Não existe nenhum tipo de sistema de segurança aqui anti-esmagamento. Ou seja, se a porta estiver dura e alguém tiver com um braço, um dedo ali, vai arrancar fora. Acontece. Vale a pena aí manter tudo em dia para você não precisar de meter a porrada aí na porta e acabar machucando alguém. Outra coisa que vale a pena comentar é que os bancos aqui de trás, eles não são totalmente rebatíveis aqui para você conseguir acessar a terceira fileira pela segunda. Se você quiser acessar a terceira fileira, você tem que usar aqui a parte de trás. A abertura é simples. Só você abrir aqui, você já abre a primeira metade. Com isso você já tem espaço aqui suficiente para entrar. Mas se você quiser abrir a outra metade, é só você puxar esse ganchinho aqui, olha. E aí você tem acesso aqui à terceira fileira de bancos. Entrar aqui atrás não é muito difícil, daqui a pouco comento um pouquinho do espaço para vocês também. O que é mais legal aqui desse espaço, dessa configuração de bancos aqui da Doblô? Eles são todos rebatíveis, todos rebatíveis. Rebatíveis de forma diferente, né? Mas beleza, né? Como que eu vou tirar esse banco daqui? É só eu apertar. Primeiro, aqui, olha, para descer o assento, o encosto, perdão, desci um encosto e desci o outro encosto. Uma vez que os encostos estão descidos, eu puxo aqui embaixo, olha, nessa alavanquinha, e vou para cima. E com isso, o banco fica aqui nessa posição. Deixa eu fazer isso aqui com o outro também, para mostrar para vocês o espaço. São bancos pesados, tá? Não é uma coisa exatamente simples de fazer. E com esses bancos rebatíveis, a gente consegue expandir o espaço aqui do porta-mala de cerca de 150 litros para mais de 600 litros. Então, um espaço bem legal. Porém, a gente sabe que esse aqui não é um carro só para levar passageiros, ele também é muito bom para levar carga. Então, como que eu vou abaixar esse outro banco aqui da frente? De cada lado tem aqui uma travinha. Não vou conseguir mostrar elas aqui para você pelo ângulo, mas você abaixa aqui a primeira metade do banco. Mesma coisa aqui do outro lado. Tem a pequena travinha que você puxa e abaixa. E uma vez com os bancos abaixados, você tem essa barra aqui embaixo, tá vendo? E essa barra aqui você pega e puxa para cima e dobra os bancos. Com isso, eu tenho um bagageiro aqui de mais de 1000 litros. Realmente um espaço muito, mas muito bacana. Vou mostrar para vocês ali como fica na lateral, né? Eu posso acessar ali pelas portas de trás, como também posso aqui pelas portas laterais. Então um espaço realmente muito bacana, que faz com que o Doblô seja uma excelente opção para quem precisa de um carro para trabalho, para família, ou então um carro adaptado aí também para levar cadeirante. Espaço realmente não falta. E para voltar, muito simples. Eu simplesmente pego aqui o banco, jogo ele para trás, volto com os encostos para cá. Olha a travinha aqui que eu tinha comentado, essa aqui. Ele já está travado no lugar. Faço a mesma coisa aqui com o outro lado. E ali atrás, olha, bora fechar aqui a porta. Eu consigo aqui pegar esses bancos e travar, olha, através daqui, olha. Perdão, através daqui de baixo. Eu puxo a alavanquinha para baixo e o banco destrava. Tem que dar a porrada mesmo, viu? Porque para encaixar aqui tem que dar uma porradinha com força.
Do lado de cá, a mesma coisa. Puxo para baixo, encaixou. E aí, uma vez encaixado, né? Eu puxo aqui, olha, na lateral, perdão, e coloco o encosto de volta na posição. Mas agora que vocês já viram aqui como que é o espaço atrás para os passageiros e para a bagagem, bora sentar ali em cada uma das fileiras de banco e comentar um pouquinho sobre os equipamentos, acabamento e como que é o espaço interno para você levar 7 adultos. Antes de qualquer coisa, na hora que você senta aqui na Doblô, fica muito claro como esse carro é um carro totalmente fora do seu tempo. A gente está falando de um carro aqui que foi lançado em 2001 aqui no Brasil, com um projeto lá dos anos 2000, né, em 2000 exatamente, e que internamente aqui, principalmente quando você olha aqui nesse ângulo, né, essas protuberâncias aqui no painel, nada mudou, continua sendo exatamente o mesmo carro que a gente tinha lá atrás, 20 anos atrás. Inclusive, com o passar dos tempos, né, ele foi até perdendo alguns equipamentos. Então aqui no meio, por exemplo, quando você estava falando lá da versão Adventure, tinha aqui a função do locker e tudo mais, e hoje é um tanto de botão vazio. Mas beleza, acho que é um carro que tem um propósito mais de trabalho e tudo mais, então tudo bem, não tem problema. Vou mostrar aqui com vocês, com a GoPro, um pouco sobre uma passada geral aqui, né? Como eu tinha comentado, todo esse painel é bem antigo, né? A parte aqui de forro de porta foi atualizada, ali na atualização de 2010, e é um pouquinho mais atualizada, né? Lembra aqui os palhos mais antigos, né? Vale lembrar, inclusive, que o Doblô é feito na mesma plataforma do Palio e da Estrada da geração anterior. Então, é uma plataforma mais do que provada, confiável, não é um carro que tem problemas estruturais, muito longe disso, mas é bem desatualizada, né? Continuando aqui, então, para o painel. Plástico duro, plástico duro, plástico duro em todos os lugares. É um carro feito para trabalho, não dá para esperar nada diferente disso. O volante é um volante bem bonito, né? Eu acho ele legal. O painel ele foi atualizado também nos últimos anos e hoje ele tem aqui nesse espaço central um bom computador de bordo que dá informação de consumo instantâneo, consumo médio, distância, trip A, trip B. Então, um bom painel aqui, né? Um bom computador de bordo. Ar-condicionado já vem de série, né? Esse som, ele é um som colocado por fora, né? Originalmente ele tem ali só o espacinho vazio. Aqui do lado de cá tem um airbag, né? Ele tem 2 airbags, o do motorista e do passageiro, e um pequeno porta-luva aqui. Uma coisa que vale ressaltar, né, é que esse carro tem vários porta-trecos e alguns deles são bem úteis. Então aqui na porta ele tem um porta-treco relativamente pequeno, né, com um porta-garrafa também pequeno. Ele tem esse espaço aqui que é bom, ele tem esse espacinho aqui atrás do câmbio. Ele tem esse porta-copo aqui, porta-objeto aqui no meio, esse porta-moeda aqui, e inclusive tem um cinzeirinho escondido. Interessante, né? Se você quiser um Doblô um pouquinho mais completo do que esse aqui, você pode optar por pegar um pacote de R$5.000 que vai colocar algumas coisas a mais. Então você vai ter aqui um som original da Fiat, vai ter sensor de estacionamento, vai ter um volante aqui com cobertura de couro e os botões aqui, né, para mexer no rádio, no computador de bordo. Mas é difícil até mesmo de você ver disponível, né? Ainda mais nesse momento que a gente tem aqui toda essa escassez de chips, de computadores e tudo mais. Então a Fiat, eu acho que ela deve estar deixando isso aí de lado. Mas são equipamentos bem-vindos, né? Você ter um som original é sempre muito prático. O volante de couro vai fazer com que ele tenha uma pegada aqui um pouco melhor, principalmente se for ficar muito tempo dentro do carro. E o sensor de estacionamento faz um pouquinho de falta, viu? Ele é um carro longo e é um carro que não tem uma visibilidade muito boa lá atrás por conta ali da terceira fileira de bancos que tampa um pouquinho a visão. Você também está numa posição muito alta, né? Então, se tiver um obstáculo ali mais baixo, um postezinho, uma lixeira, um vaso, alguma coisa assim, você pode passar aí sem nem ver, nem perceber. Inclusive, além aqui desses porta-trecos que ele tem no painel, né? Esqueci de comentar também que ele tem esse bom porta-treco aqui no teto. É um bagageiro bem razoável, que tem também aqui 2 protetores de sol bem grandinhos. Então, bom, porta-treco não falta, um carro prático aqui para você trabalhar. Mas os pontos positivos aqui do Doblô param por aí. Ele é um carro que tem uma ergonomia que deixa muito a desejar. Então sentar aqui dentro dele, dirigir e tudo mais é uma sensação muito esquisita. Começando. Posição de dirigir alta, muito alta. Bom, você tem melhor visibilidade, né? Só que qual que é o problema? Esse banco ele não tem ajuste de altura.
Então, ou você fica aqui na posição muito alta, ou você fica aqui na posição muito alta, você não tem muita escolha. E essa posição alta, principalmente com esses vidros bem baixos aqui na lateral, dão a sensação que você está dirigindo uma van, que é positiva em relação à segurança, à visibilidade e tudo mais, mas por outro lado, né, esse é um carro muito alto e que balança bastante em curva. E esses bancos eles até são bons bancos, dão um bom ajuste aqui na lateral, mas tem algumas situações que a sensação é que você vai cair para fora do carro. É meio esquisito. Outro problema que eu não gostei aqui da ergonomia dele é esse volante, né? Ele é um volante que tem ajuste de altura, então você tem a posição muito alta ou a posição altíssima. Você tem ali pouca opção aqui de mexer na altura, profundidade você não consegue mexer. E qual que é o problema aqui desse ajuste de altura, né? Eu geralmente gosto de ter volante um pouquinho mais baixo, eu fico mais confortável. Mas aqui nesse caso, se eu ficar no volante aqui na posição um pouquinho mais baixa, o arco aqui do volante, né, vou mostrar aqui para vocês com a GoPro para vocês entenderem melhor. Ó, essa é a altura aqui da minha visão. Se eu pego o volante aqui e abaixo, repara, eu não consigo ver mais o velocímetro. E até falando um pouquinho sobre velocímetro também, né? Repare, é um velocímetro que tem marcação até 220 km por hora. A velocidade máxima desse carro aqui deve estar por volta dos 150, 160 km por hora. Ter um velocímetro aqui que mostra uma velocidade tão alta faz com que a leitura dele fique mais difícil. E aí junta o velocímetro com muitas marcações, a posição mais alta e a distância que eu estou entre a minha cabeça e o velocímetro, faz com que a leitura dele seja um pouquinho difícil. Principalmente para quando você está dirigindo dentro da cidade, né, que você precisa de manter ali 40, 50, 60 km por hora. Acaba sendo um pouquinho chato. Outra coisa que eu não gostei aqui de jeito nenhum é como que esse volante é torto. Repara, olha, de um lado ele bate aqui no meu pulso, do outro lado ele está batendo na minha mão. É tudo torto aqui dentro. O banco é torto, os pedais são tortos, o volante é torto. É tudo torto, é bem esquisito. E até falando aí de um carro simples, com poucos equipamentos, que deixa muita coisa devendo, que tem uma ergonomia muito esquisita, né? Ele tem um equipamento que é muito peculiar, né? É isso aqui. Ele tem um encostinho de braço, que é prático aqui, né? Pensando aqui pela posição que fica o câmbio, olha, repara. Fica aqui na minha mão. Então, apesar aí de todos esses problemas de ergonomia, essa ergonomia esquisita, que dá uma sensação meio ruim de dirigir aqui o Doblô, ele tem esse encosto de braço aqui que, sei lá, eles poderiam ter colocado outras coisas aqui para ajudar ao invés desse encosto. Mas agora, por fim, gostaria de falar um pouquinho sobre também o acabamento. Os materiais são simples, tudo bem, é um carro de trabalho. Mas o acabamento dele, a montagem, deixa muito a desejar e traz ali más lembranças da Fiat de 10, 20 anos atrás, que realmente deixavam muito a desejar nesse quesito e que hoje é muito, mas muito melhor. Repara aqui na porta. Olha como que a borracha encosta aqui, mal encaixada, tá vendo? Essa borracha mal encaixada faz com que o vidro não desça direito. Outro lugar que você consegue perceber, olha, repara o tamanho das rebarbas de plástico que tem aqui, olha. É até cortante, tá vendo? Mesma coisa aqui, olha, os encaixes todos deixam muita rebarba, muita rebarba. É tudo meio mal encaixado e tudo mais. E o problema é que, além de ser mal encaixado, ele faz muito barulho. Então a gente está dirigindo um carro aqui super novo, né? O carro está com menos de 9.000 km rodados, mas ele já faz vários barulhinhos de acabamento em vários lugares. Então você percebe aqui um barulho dentro do painel, você percebe um barulho na porta, você percebe um barulho lá atrás, né? Nos cintos e tudo mais. Então, cheio daqueles nheco-nhecos que eram típicos dos Fiat de 10, 20 anos atrás, mas que hoje a gente não vê mais. Realmente, a sensação que eu tenho aqui desse carro é que ele existe porque tem demanda, mas a Fiat simplesmente desistiu do carro, ele só tá lá e se você quiser comprar, você compra, mas a Fiat não tá nem aí, sinceramente. Vamos lá para o banco de trás então, para falar um pouquinho sobre como que é o espaço ali da segunda fileira. Sentar aqui no banco de trás do Doblô é especialmente legal. Geralmente quando a gente fala aí de carros que tem 3 fileiras de banco, né, o espaço das fileiras aqui dos passageiros acaba ficando muito limitado, mas aqui no caso do Doblô não. O banco da frente está configurado para mim, que tem 1,77 m, e cara, eu tenho 8 dedos de espaço aqui entre a minha perna e o banco da frente. E o fato dele ser um carro muito alto também dá a posição aqui dos bancos de trás ainda mais alta. Então eu estou numa posição meio de sofazão aqui, sabe? É bem confortável.
Na minha cabeça aqui eu tenho um espaço que eu não consigo nem dimensionar, assim, de tão grande que é. Eu conseguiria estar quase em pé aqui dentro do carro e ainda assim eu teria um espaço legal. Acabamento da porta aqui segue o mesmo padrão lá da frente, né? Então um acabamento simples, né, de plástico duro. Tem um encostozinho de braço aqui pequeno e um pequeno porta-garrafa. É legal comentar que na geração antiga aqui do Doblô, né, antes do facelift, ele tinha um acabamento bem ruim aqui atrás, né? Então, vou mostrar aqui com o GoPro para vocês, eu acho que vai ficar mais claro. Tá vendo essa coluna aqui, olha, esse acabamento de plástico aqui em volta? Isso antes não existia, então isso aqui era tudo de metal aparente. E a própria parte aqui da porta também era só um plástico liso, né? Não tinha esse pedacinho aqui de encosto de braço. Então eles melhoraram o acabamento aqui dentro e realmente é bem bacana, né? Todo o teto é forrado também, né? Então, simples, né? Cheio de parafuso aparente e tudo mais, mas é legal, é bom, é relativamente bem acabado aqui para a proposta do carro. Uma crítica que eu tenho aqui a esse banco de trás é o túnel central aqui, ele é bem alto, então limita aqui um pouquinho o espaço do passageiro do meio. O próprio fato dele ter esse porta-copo aqui, né? Não serve para muita coisa e tira espaço aqui de trás. E ele não tem nenhuma saída de ar aqui no meio ou aqui na lateral, igual tem algumas vans, né, aqui em cima. Então você fica dependendo das saídas de ar-condicionado que estão ali, olha, lá na frente. Isso faz com que mesmo aqui na segunda fileira de banco o ar-condicionado não gele bem. Ele é um ar-condicionado forte, você percebe quando você está sentado lá na frente como que ele solta um ar super gelado, mas ele não chega até aqui. Então até gelar toda a cabine do carro, lá da frente até lá atrás, demora pra caramba. E mesmo em dias que não estão muito quentes, como hoje aqui, que a gente está 22, 25 graus mais ou menos, 24 graus mais especificamente, ainda assim, esse ar-condicionado ele não é forte o suficiente para gelar todo mundo aqui dentro. Então, fica devendo sim. É bom para quem está ali no passageiro da frente, para o motorista, mas para quem está aqui atrás, realmente não é legal. Falando um pouco sobre o sistema de abertura aqui do vidro, né? Ele não tem um vidro elétrico, ele tem um vidro aqui que você aperta e puxa. E ele abre uma janelinha aqui. É bem curioso, né? É bem curioso. Mas faz sentido, né? Faz sentido aqui porque ocupa pouco espaço, é simples e é super funcional, né? Como ele tem essa travinha aqui, não é uma coisa que você consegue com a mão lá de fora também abrir o vidro e pegar uma coisa que está aqui dentro, não. Você precisa de dar uma pancadinha e quebrar o vidro aqui mesmo. E quando você está falando aqui de abertura da porta, ele tem uma alcinha aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Você pega aqui, olha, puff, e ele abre. E é só puxar, tá vendo? Essa travinha aqui do vidro também que eu não mostrei pra vocês. E além disso, ele também tem aqui um ganchinho, né, que é um ótimo porta-máscara também, né, para esse momento que a gente tá agora, mas é um bom porta-sacola, se você quiser, sei lá, tem algum documento, alguma coisa assim, uma pastinha também, você consegue colocar ela aqui. É prático, né? Vários detalhezinhos assim de praticidade. Falando um pouco sobre segurança, a gente tem aqui encosto de cabeça no banco de trás, né? E cinto de 3 pontos para todo mundo. Vale lembrar que isso é uma coisa obrigatória agora por lei, então o Doblô não tinha isso até algum tempo atrás, mas agora ele tem. Lá na terceira fileira a mesma coisa, também tem encosto de cabeça e também o cinto de 3 pontos. Mas bora para lá para falar um pouquinho sobre como que é sentar lá na terceira classe? Vocês viram como que foi entrar aqui na terceira fileira, né? E pra mim, que é jovem, alto, não é uma coisa difícil, realmente não é um problema. Imagino ali que para as pessoas que são mais velhas, que têm ali algumas dificuldades de locomoção, seja um pouquinho mais chato aqui, né? Então, é muito comum que a gente veja esses doblôs como van de passageiro, né? De cidade interior, que vai transportar ali idoso indo para o hospital na capital, alguma coisa desse tipo. Então, é um caso específico aí que é meio chatinho esse carro. Mas a verdade é que quando você senta aqui no banco de trás, é uma sensação surpreendentemente boa, né? Então, a gente já testou aqui no canal outro carro de 7 lugares, né, Spin, e o espaço da Spin aqui para a terceira fileira é bem pior, né? Aqui no caso do Doblô, olha, reparem, eu tô com a perna encostada aqui no banco da frente, então talvez seja um pouquinho incômodo para quem tá aqui na minha frente. Mas se eu quiser ganhar um pouquinho mais de espaço, olha, eu consigo fazer aqui, eu consigo ficar de lado também. Tem um bom espaço aqui, né, entre as duas, então dá um pouquinho mais de flexibilidade também. A verdade é que o espaço, pensando que não é uma van mesmo, né, uma van propriamente dita, feita para transporte de passageiros, sim um carro adaptado, né, uma minivan,
é bem bacana. Falando um pouco sobre acabamento, né? Repara, aqui na caixa de roda a gente tem metal aparente, mas aqui em cima, olha, a gente tem essa parte acabada. Todo o arco, né, como eu tinha montado para vocês, é acabado e a gente tem esse pequeno porta-copo aqui também. É realmente bem pequeno, tá? Não cabe uma garrafa aqui de tamanho convencional, não. Talvez tenha que ser um pouquinho menor. Mas é um bom acabamento, é um banco relativamente confortável. E a principal crítica que eu tenho aqui, né, é que embaixo do meu pé tá aqui toda a suspensão do carro, o tanque de combustível e tudo mais. Então acaba que o assoalho aqui de trás é mais alto que o assoalho aqui da frente. Esses bancos de trás, por conta disso, eles acabam sendo um pouco baixos. Então eu fico com a perna muito dobrada aqui, olha, tá vendo? Vai ser um pouquinho mais desconfortável em uma viagem longa, né? Acho que talvez esse banco pudesse ser um pouquinho mais alto, porque espaço na minha cabeça aqui eu tenho de sobra. Eu sinto que se eu tivesse sentado numa posição assim, olha, por exemplo, eu estaria melhor para uma viagem mais longa, olha. Sobraria mais espaço aqui para o meu joelho, eu teria mais espaço ali para a perna também. Mas se for uma pessoa aqui de 1,50 m, uma criança, cara, é muito bom, é muito bom. É um carro ótimo para família, de verdade, para transporte passageiro, inclusive. Como os bancos aqui são rebatíveis separadamente, se você estiver transportando 6 pessoas, só você dobrar um dos bancos aqui, dá para colocar uma pessoinha aqui com umas malas, umas caixas, umas sacolas aqui no meio. Então, praticidade é nota 10. E de verdade, não tem nenhum outro carro aqui no nosso mercado que realmente bate de frente aqui com o doblô. Se você precisa de um doblô, você tem que comprar um doblô. Você não tem outra opção. O problema aqui é pagar 122 mil reais por esse carro, né? Mas chega de falar sobre isso. Bora sentar lá no lugar do motorista de novo, dar uma voltinha com o doblô e falar um pouquinho sobre como que é a sensação de dirigir esse carro que tem mais de 20 anos de idade. Deve ser meio esquisito, né? Eu acho que sim. Antes de dar a partida aqui no Fiat Doblô, vou mostrar para vocês como que é a chave aqui do carro nesses últimos anos. E é a mesma chave que a Fiat usa em praticamente todos os seus modelos. É uma chave canivete, com abertura e travamento das portas no botão. E é legal, né? Porque esse carro ele já tem aí, apesar de ser super mal acabado em vários aspectos, ele já tem aí as travas elétricas. Para ligar o carro, só girar a chave aqui. Ele tem aquele, inclusive, né? Ele tem aquele assistente de partida, né? Eu não preciso de segurar a chave, então, ó. Eu só cliquei e ele segurou um pouquinho mais aqui para ligar o carro. Vou levantar aqui o encosto de braço e eu acho que é uma boa oportunidade para comentar com vocês sobre uma coisa que eu não gostei desse carro. Lembra quando eu falei que esse encosto de braço tinha cara de uma coisa meio fora do lugar, que eles colocaram, mas que não precisaria? E realmente ele parece fora do lugar mesmo. Na hora que você vai baixar aqui o freio de mão, ele fica literalmente aqui no lugar do freio de mão, né? Então você precisa de levantar ou então dar uma voltinha aqui pelo lado. Não é muito bem pensado, não. E a sensação aqui de dirigir o doblô, né? Não é a primeira vez que eu ando aqui com o carro, né? Eu já tô com ele desde ontem. É a sensação de dirigir um carro completamente fora do seu tempo. Sensação de dirigir, mais especificamente, de dirigir uma van completamente fora do seu tempo. A posição de dirigir é muito alta. O câmbio aqui, né, fica numa posição boa, né, ergonomicamente falando, mas é uma posição de dirigir muito esquisita. É um carro que tem uma suspensão muito molengona, então ele fica balançando pra caramba em curvas. Não passa uma sensação de segurança legal. E para ser muito sincero, a gente está falando aqui de um carro 0 km, fabricado em 2021, que custa 122 mil reais. Então, por conta de todos esses aspectos principalmente, né, eu gostaria muito, eu acho que seria muito bem-vindo aqui, um controle de tração e de estabilidade. Beleza, o Doblô não é um carro para você andar em alta velocidade, mas o controle de tração e estabilidade não é uma coisa feita aí só para alta velocidade também, né? Ele é feito para você ter mais segurança em todas as situações. E aqui, realmente, fica deixando a desejar um pouquinho, especificamente aí pela forma, né, pelo comportamento errante que esse carro tem. Outra coisa aí também tem um pouquinho a ver com segurança, né, é sobre visibilidade.
A visibilidade dianteira aqui do carro é excelente, né? Ele tem esses vidros bem baixos aqui nas portas laterais. Você senta numa posição alta, você consegue ver aqui até o final do capô. Então, dianteiro você tem uma visibilidade boa. Lá atrás, como eu tinha comentado, não é muito boa por causa dos bancos. E tem mais um problema. Os retrovisores desse carro são bem grandes. Eles parece retrovisor de caminhão, sabe? Bem alto, tem 2 alcinhas inclusive. Mas apesar de ele ser um retrovisor alto, ele é um retrovisor muito estreito. Então, o que mais faz falta aqui em relação à visibilidade traseira é exatamente isso. Você não tem uma visão boa ali da lateral, você acaba tendo um ponto cego muito grande. Então, se tiver uma moto, se tiver tipo um carro aqui na sua lateral, muitas vezes você não vai conseguir ver. Feito um carro aí para andar na cidade, para trabalho, acaba sendo um problema um pouquinho chato, né? Sem dúvida alguma. E continuando a falar aqui sobre essa sensação de dirigir um carro mais antigo, né? A gente tem um carro que tem direção hidráulica, tem acelerador eletrônico e a embreagem não é uma embreagem a cabo, é uma embreagem hidráulica. Então, pensando assim em leveza de acionamento, tudo funciona bem. Só que qual que é o problema? Pelo volante ter essa posição meio esquisita, você não tem aquela facilidade de ter um volante com uma pegada boa de um carro, né? Que faz você ter o volante mais leve. E ao mesmo tempo você também não tem aquele volante de caminhão, sabe? Que é totalmente deitado, de um caminhão, de uma Kombi, de uma van também. Ele fica no meio termo aqui, que faz com que a sensação que você tem numa manobra é de um volante pesado, que você vai na frente, vai atrás, vai na frente, vai atrás. É meio esquisito, né? Uma direção elétrica seria bem-vinda aqui, mas obviamente a gente está falando de um projeto bem antigo. Continuando a falar aqui sobre os pedais, né? Os pedais são todos muito próximos. Para mim, que tem um pé relativamente pequeno, eu calço 40, tô vestido de tênis aqui, ele já incomoda um pouquinho. Eu fico pensando para quem tá com uma botina, com uma bota aí para trabalho, como que isso não deve ser chato. O pedal do acelerador é próximo do freio, a embreagem é próximo do freio, é muito fácil você pisar ali errado nos pedais. E todo o conjunto de pedal é muito deslocado para o meio do carro, então acaba sendo aí um pouquinho chato também. O acelerador ele tem um curso bem longo, né? Então você pisa, ele vai lá na frente, só que toda a força do carro é entregue logo ali na primeira metade do acelerador. Então você pisa um pouquinho, ele vai dando força, chega um ponto que você pisar metade ou você pisar tudo, não faz diferença nenhuma, o carro anda exatamente do mesmo jeito. Então uma sensação de pedal ali de acelerador muito esquisito, muito lenta. Qual que é o lado positivo disso? A gente está falando de um carro feito para carga. Um carro feito para trabalho. Então, é importante você ter essa sensação de potência logo no pé, quando você está falando de uma arrancada em morro, quando você está com o carro todo cheio, então é bom você ter o carro ali com o acelerador um pouquinho mais esperto. Mas o problema é que esse acelerador ele não é esperto, ele é lento mesmo. Ele é lento e ele é mal dosado. Então, você tem essa falsa impressão em algumas situações de um carro mais forte, mas na verdade isso só vai te atrapalhar a escolher a marcha correta. Então você pode achar ali que o carro está com potência sobrando, ó. Tô acelerando aqui, 50, 100, o carro nem pula, nem mexe. Você pode ter a sensação que o carro está andando bem, querer colocar ali uma próxima marcha, e na hora que você passa para a próxima marcha, o carro dá aquela fraquejada e você tem que fazer a redução de novo. Então, meio chato. Falando aqui sobre o câmbio também, né? Eu não sou fã desse câmbio, não mesmo. Eu acho que ele está muito bem posicionado aqui, né? Pensando em conforto, em ergonomia aqui do carro. Só que qual que é o problema? Ele é um câmbio Fiat ao extremo. O que isso significa, né? A gente está falando de um câmbio que tem engates bem precisos, então tudo que você vai fazer é longe e você não tem facilidade de saber, olha, está engatado a primeira, a segunda. É muito fácil você parar esse carro aqui desengatado dentro de uma marcha, confuso, né? Ó, ele tá de quarta ou ele tá de segunda, sei lá. É normal que você aconteça essas situações exatamente pelo desenho dele. E eu tenho uma outra crítica também. Ele não tem uma primeira marcha curta, como tinha no Doblon 1.4, né? Ele tem um conjunto de marcha mais longa ali no princípio, que faz com que ele rode um pouquinho mais solto na cidade. Mas se você tiver com um carro cheio, talvez falte ali um pouquinho de força na primeira marcha, numa subida, numa arrancada. E por outro lado, a gente não tem um carro com uma primeira curta, mas a gente tem um carro com um câmbio curto. Então se você estiver aí pegando uma estrada, em uma velocidade aí um pouquinho mais alta, a quinta marcha vai ficar puxando muito o carro, vai ter aquela sensação que você queria colocar uma sexta marcha, sabe? E qual que é o problema disso?
Primeiro é o consumo, então vai fazer o carro consumir um pouquinho mais na estrada, né? E se na cidade eu estou fazendo aqui uma média de 7 km por litro, usando o ar-condicionado na metade, na estrada ele vai fazer um consumo ali no etanol de aproximadamente 8 km por litro, uma diferença realmente muito pequena entre cidade e estrada. Outra coisa que, óbvio, não ajuda nada o consumo é esse formato de caixote que ele tem, né? Mas isso não tem muito o que fugir, né? Qualquer van, qualquer carro dessa categoria vai ter exatamente esse mesmo problema. Continuando a falar aqui sobre ergonomia também, né? Falei dos pedais, falei do volante, falei aqui do câmbio. Os bancos são bons, os bancos são bem confortáveis, eles são bem firmes, ele tem um material que é um material mais áspero, mas é bom porque passa uma sensação de um banco que realmente vai durar, que você vai conseguir aqui trabalhar com ele 250 mil quilômetros sem rasgar o banco, sem ficar aquele banco molenga, cedido. Até para quem é um pouquinho mais gordinho, aí, um pouquinho mais largo do que eu, ainda vai sentar bem aqui nesse banco. O problema é que ele não tem ajuste de altura, né? Então, a sensação toda que eu fico aqui, né? A minha perna tá quase 90 graus aqui no acelerador, é que eu sou sentado numa cadeira. Parece quando eu tô jogando videogame lá na minha casa e eu coloco o meu volante lá na mesa, só que a altura não fica muito bom, porque a mesa não é feita para isso. Então eu fico com um volante meio... a perna meio desconfortável ali, sabe? É meio esquisito. Realmente a ergonomia desse carro deixa a desejar um pouquinho. E em relação à simplicidade de acabamento, né? Eu sinceramente acho que nesse quesito aqui não incomoda, né? Um acabamento simples, né? E tem uns pedacinhos cortantes aqui, mas nada muito ruim. O que incomoda, porém, é o barulho. Então, não sei se vai dar para pegar aqui no microfone, né? A gente tá com esse microfone aqui de lapela, mas qualquer buraquinho que eu passo no carro parece uma batedeira, parece uma escola de samba aqui dentro. Faz barulho no painel, faz barulho na porta, faz barulho lá atrás. Então ele fica todo cheio de... É muito esquisito, é bem ruim. A gente está falando de um carro aqui que tem 9 mil quilômetros apenas. Então é isso. Doblô é um carro muito desatualizado. É um carro que tem diversos problemas aqui de acabamento. Um carro realmente que deixa muito a desejar em vários aspectos. Porém, chegou a hora aqui de chegar no final da nossa volta e falar um pouco para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui o Doblô, levando em conta aí todos esses aspectos que eu falei. Sinceramente, se você está querendo comprar um Doblô, é muito possível que o único carro que te atenda seja um Doblô. O que isso significa, né? Quem procura um Doblô, eu imagino que seja o caso aí de você, caso você esteja assistindo o vídeo com a intenção de comprar um, é precisar de um carro aí para levar carga e para levar pessoas. Por exemplo, você é dono de um comércio e aí você vai levar seus funcionários e umas caixas. Você é feirante, vai lá no Ceasa comprar umas frutas e aí tem você mais os seus 2 ajudantes. Então não adianta você ter uma Fiorino, não adianta você ter uma picape, uma estrada. Você ter só os 2 lugares aqui de passageiro e um espaço bom para carga lá atrás não atende. Se você também aí vai comprar um carro só e aí você está querendo um carro que você vai conseguir final de semana ir andar com a família, tem aí 3 filhos, mais esposa, mais a sogra, esse carro vai atender bem. E no dia da semana, se você aí precisa também do carro para trabalho, para levar caixa, sei lá, qualquer coisa desse tipo, você precisa de um Doblô, você precisa desse carro. Desde que a Kombi saiu de linha, você não tem opção. Ou é um Doblô, ou você vai ter que comprar 2 carros. Meio chato, né? Então é isso, se você quer comprar um Doblô, você precisa de um Doblô, você tem que comprar um Doblô, sinto muito, R$122 aí na sua cara. Vai para um seminovo, vai para um usado. Agora, se você está simplesmente querendo um carro aí para levar carga, talvez vale mais a pena você pegar uma picape ou uma Fiorino, pegar uma vanzinha fechada de 2 lugares, você vai ter uma capacidade de carga aí de 150 quilos a mais do que você tem aqui no Doblô. Você pega uma picapezinha aí, uma estrada, né? Você vai ter 250 quilos a mais de capacidade de carga. Vai ter um espaço bom lá na caçamba. Então, se você só precisa de um carro para carga, o Doblô não tem sentido. Não tem sentido. E se você precisa aí de um carro para família, né? De 7 lugares, você tem uma família grande, gosta de levar aí seus sobrinhos, seus filhos aí para passear, para viajar, não vai de Doblô não. Não gasta R$122 mil nesse carro não.
Dá uma olhada na Spin. A Spin de 7 lugares mais barata que tem hoje é a Spin Premier. Premier de 7 lugares. Ela tem câmbio manual de 6 marchas, motor 1.8. Vai ter um pouquinho menos de espaço lá para a terceira fileira, mas vai ser um carro muito mais confortável, tanto para você que está dirigindo aqui, quanto também para as pessoas que estão andando. Sem contar que é um carro que tem muito mais tecnologia, você consegue ter uma central multimídia, você tem mais sistemas de segurança, você tem até um consumo de combustível melhor, porque a Spin tem vários, tem até uma grade ativa, né? Vários sisteminhas ali para evitar que o carro beba muito combustível. Então é isso. Se você precisa de um carro de carga, compra uma Fiorino, compra uma Strada. Se você precisa de um carro para levar passageiro, compra aí um Spin, é uma opção melhor. Mas se você precisa de um doblô, meu amigo, compra um doblô. Então é isso, pessoal. Chegado ao final aqui da nossa volta com o Fiat Doblô Essence 1.8 de 7 lugares ano 2021, hora de falar aqui quais são os pontos positivos e negativos desse carro tão único, tão diferente que a gente tem aqui no nosso mercado. E vou ser sincero para vocês, eu tô com o Doblô aqui há quase 24 horas. Eu sentei nesse carro, entrei e saí, sentei na segunda fileira, na terceira, levantei, dirigi, fui em subida, em descida, fui em estradas, né, em vias expressas, e toda a impressão que o carro deixou em mim foi muito negativa. Eu achei um carro que tem uma economia ruim, eu achei um carro completamente fora do seu tempo, um carro muito mal acabado, um carro realmente esquisito. Esquisito no sentido que não é positivo. Quando eu cheguei em casa, né, logo depois que eu peguei o carro, eu comecei a dar uma busca na internet, ler um pouquinho da opinião do dono, assistir vídeos aí de pessoas que têm Doblô aí há 10 anos, 20 anos. E aí, aos poucos, eu fui entendendo qual que é o segredo desse carro. E o problema do Doblô não é acabamento, o problema do Doblô não é equipamento. O problema do Doblô tem nome, é preço. Esse carro teria todos esses problemas que ele tem, todos eles, perdoados, se a gente estivesse falando de um carro que custasse 70, 80 mil reais. Mas não, a gente está falando de um carro de 122 mil reais. 124 porque ele é pintado de branco. 133 se a gente estivesse falando de um carro que tem som original e sensor de estacionamento, que são equipamentos muito importantes aqui para o dia a dia. Então é difícil de justificar a compra de um Doblô 0 km, visto o preço que ele tem. Mas é indiscutível que esse carro tem dois pontos positivos muito fortes. O primeiro deles é o desempenho. A gente está falando de um carro que tem um motor 1.8, que é muito saudável, que empurra bem o carro quando está vazio, muito bem quando está vazio. E se você tiver ali com 550 kg de carga, com 7 pessoas, ainda assim ele vai ter um desempenho bem bacana. Então, sem dúvida, motor e torque é um destaque positivo aqui. Sem contar que ele é um motor que tem um consumo bem razoável. Na cidade eu tenho feito uma média aqui de mais ou menos 7,5 km por litro com etanol. E uma manutenção também relativamente simples. O segundo ponto positivo dele é a praticidade. Então a gente está falando aqui de um carro que é igual um pato. Sabe o pato? O pato nada, o pato voa e o pato anda. E ele faz as três coisas muito bem. O Doblô aqui é mais ou menos isso. Ele é um carro que consegue levar passageiro, levar carga e ser um carro de família de trabalho ao mesmo tempo, com uma qualidade muito boa. Ele é um carro muito competente no que ele faz. Então um carro muito prático, um carro muito versátil, um carro que serve para praticamente tudo e que desde que a Kombi saiu de linha 10 anos atrás, lá em 2010, 2011, nunca a gente teve nada no mercado parecido com isso aqui. Só que óbvio, como eu tinha comentado com vocês, o preço é o grande ponto negativo desse carro. E todos esses problemas de ergonomia, de acabamento, tudo seria perdoado se a gente estivesse falando de um carro mais barato. Mas a gente não tá. Esse é o problema. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação aqui do Fiat Doblô 2021. E como eu comentei com vocês, esse é um carro realmente único no nosso mercado. Só que ele tem um preço muito esquisito. A impressão que ficou para mim é que a Fiat realmente desistiu desse carro. Eles têm um cantinho lá na fábrica que produz Doblô quando alguém pede, mas é um cantinho escuro, escondido lá no fundo, que ninguém sabe muito bem o que faz. E aí na hora que entra uma licitação de prefeitura, de governo estadual,
alguma empresa, locadora, querendo comprar uma quantidade grande desses carros, eles vão lá, ligam as luzes de novo e botam para produzir esse carro. Óbvio, a gente está falando aí de compras grandes, de dezenas, às vezes até centenas de carros. E com isso, esse preço aqui de R$122 mil não deve ser praticado. Ele deve conseguir um preço muito mais barato. Agora, para você, se for pessoa física ou pessoa jurídica mesmo, mas vai comprar um carro desse, 2 carros desse, não faz sentido nenhum comprar um 0 km. Vale mais a pena você ir atrás de um seminovo, de um usado. E se você quer a minha dica, pega aqui um com motor 1.8 torque, dessas versões mais recentes. É um carro que teve aí pequenas evoluções com o passar do tempo. E por ser um carro aí feito para carga, feito ali realmente para o trabalho, para o batidão, ele vai sentir bastante aí os sinais dos tempos. Então, pega o mais recente, vai gastar menos com manutenção, vai gastar menos aí também vai ter menos problemas ali de acabamento, de barulho, vai ter como um todo uma experiência muito mais positiva com um carro aqui que você vai pagar, sei lá, 30% a menos, 40% a menos se você pegar um seminovo no lugar de pegar um 0 km. Então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, falando de um carro bem diferente, né, o Fiat Doblò. Siga as nossas redes sociais que estão aqui em cima do vídeo. E quero bater um papo com vocês nos comentários. Eu sei que esse carro tem uma legião de fãs, de pessoas que são apaixonados e que, se ele sair de linha, vão ficar muito chateados. Então quero bater um papo com vocês aí, fãs de Doblò, para entender um pouquinho melhor qual que é a sua experiência do carro, por que você acha que ele é um carro tão único, tão legal. E bora bater um papo aí nos comentários, é sempre muito legal dividir esse momento com vocês. Um abraço a todos e até o próximo sábado, meio-dia. Tchau, tchau.